Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Fundamentos em Wireshark, onde nós vamos aprender nesse momento a instalar o Wireshark em 3 versões, tá? Eu vou mostrar a vocês como instalar o Wireshark no Linux, no Windows e em Mac, ok? Beleza, primeiro nós vamos aqui iniciar nossa máquina virtual, ok? Eu vou utilizar o nosso cliente Windows primeiro, que é super simples, e em contrapartida eu vou mostrar para vocês algumas configurações necessárias para serem realizadas, ok? Deixa ele iniciar nossa máquina Windows aí, para que nós possamos montar o nosso ambiente e dar continuidade ao nosso curso. Lembrando que foi falado na última aula que o Wireshark ele é um analisador de tráfego, certo? Onde você pode analisar o tráfego de sua rede, analisando os dados internos de cada pacote, ok? Então, nossa máquina Windows terminou aí, eu vou colocar aqui o usuário, né, lab01 e a senha lab01, para a gente poder estudar e dar início às nossas configurações. Deixa só ele iniciar ali, pegar a rede, beleza. Dá um CMD aqui. Ping. Pronto, olha só, minha máquina ela tá respondendo para a internet. O que eu vou fazer agora? Eu vou baixar o Wireshark nessa máquina, tá? Nossas atividades daqui para frente vão ser bem práticas, tá bom? E eu prometo a vocês que serei bem sucinto quanto às definições, quanto aquilo que você precisa fazer de fato, tá bom? Deixa eu só parar aqui. Vamos lá. Aqui. Google. Vou colocar aqui o Wireshark. Então, uma vez que abrimos o site, a pesquisa no Google, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos realizar o download do nosso Wireshark para efetuarmos de fato a instalação do sistema. Vocês lembram que eu mostrei para vocês no final da aula passada o site do Wireshark, certo? Esse site ele mostra aqui a versão na qual ele já indica inclusive a versão na qual é o seu sistema para você realizar o download da versão correta, certo? Sendo assim, ele já indica aqui, por exemplo, esse Windows 7 aqui é um Windows 64, então ele já indica aqui que o instalador do Windows é um 64. Tá vendo aqui esse ícone? Pronto, então essa release da 2.2.4 pode ser baixada e instalada, certo? Deixa ele realizar o download aqui. Vamos salvar aqui. Poucos segundos restantes. Pronto, download concluído, nós podemos executar então a instalação do nosso programa e eu vou mostrar para vocês como funciona, certo? Vale salientar que todos os passos que nós fizermos aqui, para os demais sistemas, a teoria vai ser a mesma. Existem alguns pequenos procedimentos diferentes, mas porque são sistemas diferentes, mas a teoria se aplica da mesma forma, ok? Então deixa ele iniciar aqui. Está carregando as configurações. Pronto, então ele começa com o nosso Wizard, né? Que vai nos ajudar a realizar a instalação. Vou dar um Next aqui.
Basicamente é next, next, finish, mas existem alguns detalhes que eu vou passar para vocês, tá? Aqui é o acordo, né? Os termos de condições de uso do programa, tá? Vou dar eu aceito aqui. O Wireshark tem componentes a serem instalados, como por exemplo o T-Shark, o próprio Wireshark, né? Plugins e extensões, ferramentas que é por padrão, tá? E o User Guide. Você não precisa desmarcar absolutamente nada, porque é necessário que o próprio Wireshark ele te dê algumas dicas, e essas dicas elas vêm carregadas dentro desses módulos, desses componentes que vão ser instalados, certo? Então ele vai ter um espaço total de 170.7 MB uma vez depois de instalado. Vamos dar um next aqui. Aqui é a criação de atalhos na área de trabalho. Por exemplo, você vai criar um atalho aqui no menu, em itens de menu. Você vai criar aqui um atalho no desktop. Eu vou colocar aqui, mas aí fica a seu querer, a seu gosto, tá? Você pode criar aqui, ele já vem marcado, né? Um menu, no menu inicial, aliás, certo? E assim vai. Aqui os arquivos de extensão. Ele pede para você associar todos os arquivos de extensão do Wireshark, tá? Do modo legado ou nenhum. É importante você deixar nessa extensão padrão mesmo, porque nós vamos utilizar, tá? Essas extensões padrões, ela comporta isso aqui, ó, todas essas extensões aqui, ó, né? 5VW, ACP, APC, ATC, BFR, assim vai. O mais comumente utilizado é o PCAP, ok? Então você pode deixar nessa marcação aqui, tá bom? E dar um next. Ele vai selecionar aqui o local de instalação, você seleciona ou deixa padrão. Olha, detalhe interessantíssimo. Detalhe interessantíssimo. Ele pede para você instalar o WinPCAP. E o que é o WinPCAP? O WinPCAP ele é requerido para poder capturar os arquivos, ou melhor dizendo, capturar os dados da rede ao vivo, certo? Ou seja, o WinPCAP ele é responsável por transformar a sua placa de rede em modo promíscuo, para que ela possa escutar diretamente todo o tráfego da rede, ok? Já imaginou numa situação em que dentro de uma rede você não tem hubs? Os hubs eles não têm endereço de destino fixo, ou seja, ele é para todos. A informação ele vai funcionar como broadcast, certo? Então, se você tem um switch na rede, então aquele endereçamento de uma origem vai sair diretamente para aquele destino, sem passar por outra máquina. Então a sua máquina, por exemplo, não vai receber essa informação. Se ela em modo promíscuo, ela vai receber essa informação, ela vai escutar toda a rede, tá bom? Então nós vamos instalar sim o WinPCAP, tá? Aqui ele fala, olha que coisa interessante, é possível ele escutar, né, através de portas USBs, ok? Então ele vai escutar, se você marcar essa opção, que nós vamos marcar para poder instalar, se você marcar essa opção, ele vai capturar tráfego do USB, certo? Ele pode escutar também tráfegos que possam estar sendo utilizados pelo USB, pela porta USB. Porque existem placas USB, placas Wi-Fi USB, adaptadores USB Wi-Fi, certo? Então é importante que esse módulo também seja instalado como extra, tá certo? Você pode inclusive clicar aqui, né? Ele diz aqui o que é o USB PCAP, mas em resumo ele vai fazer a leitura e a escuta, certo? Da rede via USB, se tiver alguma placa Wi-Fi, se tiver algum dispositivo USB plugado lá, certo? Referente à rede, ok? Vamos instalar. E ele vai dar início à extração dos pacotes das DLLs e vai instalar o programa para você. Nos demais sistemas, algumas configurações podem diferir, certo? Mas nós vamos aqui ver com detalhes aqui. E à medida que nós vamos avançando, você vai verificar quais as diferenças você nota no seu sistema, tá? Com relação à instalação do Wireshark. Pronto. Ele
termina a extração de todos as DLLs e todos os módulos que precisam ser instalados, e nós vamos à instalação do nosso InPCAP, certo? Vamos dar um Next aqui, aceitar os termos de licença, iniciar automaticamente o drive do InPCAP logo no boot, certo? É necessário que ele inicie o InPCAP, o drive do InPCAP, certo? Logo no boot, para que ele possa, no momento que for acionado, colocar a sua placa em modo promíscuo para poder escutar, certo? Vamos instalar. Ele completou a instalação, vamos finalizar aqui. Ele vai dar início à instalação do USB PCAP. Vamos aguardar. Ele aparece aqui, ó, que o hotfix KB, uma atualização do Windows, precisa ser instalada, né? Windows 7 ou 2008 R2 para isso. A gente instala essa atualização posteriormente. Mas provavelmente, como isso aqui é uma máquina virtual, provavelmente ele não foi instalado por conta desse KB, certo? Mas a sua máquina, inclusive a sua máquina virtual ou a sua máquina real, provavelmente já deve ter instalado esse KB e vai ocorrer tudo normal com a instalação do seu Wireshark, certo? Os passos são esses mesmos, tá? Ele faz uma análise do sistema para verificar se há condições de instalar todos os módulos. Se não houver, ele mostra como foi mostrado aqui para vocês, certo? Que está faltando um KB de atualização para poder realizar a instalação. Mas não tem problema, porque provavelmente sua máquina real já deve ter ele instalado, certo? Se você não tiver na sua máquina real, você pode colocar na sua máquina virtual desde que esteja instalado, tá? Olha só, instalação completa. Dá um Next aqui, vou colocar aqui para rodar. Finish. Ele está abrindo aqui. Ele começa a calcular e registrar todos os módulos e setores que são necessários para carregar o Wireshark, certo? Logo de primeira. Uma vez que ele inicializa, ele não pede mais esses tipos de registros, tá? Pronto. Vocês podem visualizar que essa é a cara inicial do Wireshark, certo? Uma vez feita a instalação do nosso Windows, estamos prontos para realizar o nosso monitoramento de rede, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, breve aula, né? Da nossa instalação do Wireshark no Windows, tá? E eu espero que nas próximas aulas você esteja aí para poder realizar a instalação nos outros sistemas também, ok? Então, pessoal, até lá!